Mas eu nem ia falar do estudo, não. Então, já coloquei para gravar, tá? Para a gente abrir logo a nossa reunião. Pedir para você fazer oração, por favor, Pri. Tá, então só vou ler o pastorino aqui primeiro, né? Porque hoje eu fiz até diferente. Eu primeiro reestudei o que precisava falar depois que eu abri pastorino. Geralmente eu abro pastorino antes. Mas sempre peço a espiritualidade, né? Para nos auxiliar. E aí, pastorino hoje nos diz o seguinte: desperte para as verdades superiores. Não se iluda com as conquistas fáceis, com os prazeres transitórios, com as sensações efêmeras. Busque intensamente as coisas sólidas e duradouras, e para isso espalhe em redor de você alegria e otimismo, bondade e amor, que são as bases firmes e eternas da felicidade que jamais termina. Só o amor constrói para a eternidade. Então, vamos reunir os nossos pensamentos, né, fazer a nossa oração inicial, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, de eterna bondade e eterno amor. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, governador do planeta, agradecendo a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, e aos espíritos benfeitores que são responsáveis por este trabalho. Agradecemos essa oportunidade benfazeja, que é um conforto para os nossos corações, que é um consolo, que é um alento e que nos esclarece. Que possamos ser intuídos por nossos mentores espirituais. E, além disso, que possamos usar todos esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, acelerando a nossa evolução espiritual. Mas, Senhor, vamos te pedir também, porque somos eternos pedintes, vamos te pedir por cada irmão que se encontra no planeta Terra. Que cada um possa se sentir neste instante, Senhor, abençoado e fortalecido em teu nome. Vamos pedir também aos benfeitores espirituais, aos médicos do espaço, que fluidifiquem a nossa água, colocando o lenitivo necessário para os nossos corpos físicos, espirituais e mentais. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. Tá, então, vamos lá. O nosso estudo de hoje, né, é Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 31, que é o sinal do Filho do Homem, né? E Jesus disse: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Falei certinho, né? Tá. Então, assim, no nosso estudo dessa semana, eu pesquisei na Gênese, né, que vem a parte da Gênese no capítulo 27, ele fala sobre as predições do Evangelho. E tem os subitens, o item que nós usamos foram sinais precursores. Esses sinais precursores vai do 47 até o 58, mas tem uma parte que não está ligada ao nosso estudo. O nosso estudo é mais do 54 até o 58, sendo que o 57 eu pulei porque fala de uma parte mais à frente da parábola, não pega a nossa questão de hoje, né? Os nossos itens, os nossos versículos. E aí, como eram muitas anotações, se eu fosse ler tudo, a gente ia gastar um tempão, só eu ia falar, não ia ter graça. Então, eu fui resumindo, fiz uns tópicozinhos. Ele começa assim: o quadro alegórico, né, Jesus usa um quadro alegórico para falar do fim dos tempos. E o que Jesus queria com isso? Impressionar
as inteligências que ainda eram rudes naquela época. Ele usava assim, pinturas com umas cores bem acentuadas, tudo bem significativo, para poder chamar a atenção. E ele se dirigia ao povo, aos homens menos esclarecidos, que ainda eram incapazes de compreender as abstrações metafísicas. Com isso, ele atingia o coração desses irmãos. Ele falava aos olhos e aos ouvidos, com sinais materiais. Aí eu fiz um adendo aqui, né? Eu coloquei a questão de elementos concretos. Jesus usava elementos concretos para ensinar aquele povo. E aí faço uma relação conosco, né? Quando você tem uma criança e ensina matemática a ela, lá na operação básica, e tem lá uma divisão, que a professora fala, eu tenho 8 balas e preciso dividir com 8 crianças. Então, ela dá algo bem significativo para a criança, ela pode até levar a bala para a sala de aula e dividir entre as crianças para mostrar o ensinamento, e aquilo vai ficar mais consolidado na criança. E aí, com isso, né, Jesus usava os fatos extraordinários e os sobrenaturais. Porque quanto mais impossível era esse fato, mais fácil ele ser aceito, né? Tinha mais probabilidade de aceitação. E aí a gente pode fazer uma outra analogia com o início da doutrina espírita, com a questão das mesas girantes, né? Depois que Kardec vai estudar, sistematiza tudo com o ensinamento dos espíritos, mas começou com as mesas girantes, as pancadas. Aí eu fui fazendo uns adendozinhos, né? Quando Jesus fala do homem com a trombeta, né, isso indicava uma grandiosidade e um heroísmo que não estava relacionado à questão da simplicidade de Jesus, né, com seu elevado poder moral. Ele não poderia falar da questão moral porque os homens não iam entender ainda, por conta da sua evolução. E aí, por conta dessa questão, tudo muito significativo, a questão do homem com a trombeta, os judeus achavam que o Messias seria um rei como um rei da terra. Não que ele não fosse o nosso rei, né? Mas um rei mesmo, com seus súditos, conforme eles entendiam a realeza. E por conta disso, não reconheceram no filho humilde do carpinteiro esse reinado, né? Porque Jesus não era o rei do mundo conforme eles entendiam, né? É um outro patamar, né? Algo que eles não conseguiam entender. Entretanto, a sua simplicidade prevaleceu e revolucionou o planeta. Aí ele continua, né? Entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram acessórios usados nos presságios sinistros. A queda das estrelas do céu mostra a vinda de gerações futuras, mais esclarecidas. As estrelas do céu não podem cair, isso é uma ficção, mas eles não entendiam, né? Eles achavam que a estrela ia cair mesmo e tudo ia acontecer. E aí, no outro item, ele fala da questão das verdades ocultas nas alegorias. Aí fala, as calamidades são de todos os gêneros e assolarão a humanidade. Nessas calamidades, tem a luta entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e retrógradas. Aí, assim, veio a pandemia, vem mostrando uma porção de coisa, apesar que a gente já está evoluindo há muito tempo, né? Mas, assim, fica bem, bem nítido o nosso estudo, né? E aí ele vem falando que, primeiro, a difusão do evangelho por todo o planeta vai acontecer na sua pureza primitiva. Primeiro, vamos conhecer o evangelho em todo o planeta. Depois, o reinado do bem chega, a paz e a fraternidade universal. Então, ele fala primeiro no planeta, depois ele fala da questão universal. E ele continua, nesse período, a moral evangélica será usada em todos os povos. Então, quando a paz e a fraternidade estiverem prevalecendo, a moral evangélica vai ser usada em todos os cantos, e a gente sabe que ainda não acontece, né? São em alguns pontos locais. E ele continua, verdadeiro reino de Jesus. E aí a gente tem que lembrar que ele comenta assim, ele presidirá sua implantação. E Jesus é o governador do planeta. Então, ele está presidindo tudo desde o início. E quando esse reino for implantado, haverá o reinado da felicidade.
E aí na parábola vem nos capítulos, na parábola, como que eu vou falar? No capítulo, no versículo, na passagem de Mateus, melhor. Ele vem falando que depois da aflição virá a alegoria. E aí eu pulo para o item 58. O item 58 está assim: Jesus predizendo que seu retorno era o fim do mundo. Isso é algo meio irracional, né? Que Jesus vai chegar e o mundo vai acabar? Como assim? Por que Deus iria destruir o mundo quando houvesse a prática dos ensinos evangélicos? Né? Um questionamento. Como? Não tem muita lógica. E a doutrina espírita é muito racional e muito lógica. Então ele continua. As palavras do Cristo, e a gente tem que lembrar que tem uma falange crística, né? Nós temos Jesus, e é por isso que a questão de Jesus Cristo. Elas não indicam destruição universal. E quando houver a prática mundial do evangelho, o que acontece? Está sugerindo que vai ter uma grande melhoria no estado moral da humanidade. Nós viveremos o reino do bem e a queda do mal. E aí, para finalizar, nessa questão da Gênesis, ele fala assim: o fim do mundo velho é um mundo que, esse mundo velho é governado por preconceitos, e nós temos preconceitos de todos os tipos, né? Raça, cor, credo, e por aí vai. Orgulho, fanatismo, incredulidade, a cupidez, né, que relaciona ganância, ambição e muito mais, e todas as paixões pecaminosas. Por isso que Cristo aludia ao dizer, né, nos informava: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. E não o fim do planeta, né, o fim material. É o fim dessa questão da maldade, a questão moral, que ele não conseguia falar abertamente porque ninguém tinha condições de entender. Quando esse fim chegar, haverá lutas e a partir dela que advirão os males por ele previsto. E aí eu fiquei martelando uma ideia, assim, na minha cabeça, falou: Priscila, vai lá dar uma olhada no Livro dos Espíritos, porque a partir do Livro dos Espíritos é que vai sair toda a codificação. Aí eu peguei só um pedacinho de nada lá da conclusão, que é o item 4, para a gente refletir, pontos para a gente refletir. A questão do progresso humano, né? O progresso humano indica que nós temos a lei de justiça, de caridade, de amor e caridade. Nisso tudo que a gente foi lendo, tem uma comparação entre as épocas, né? Da época de Jesus e a nossa atualidade. E quando esse reino for aplicado, vai ter quando esse reino for aplicado, não. Durante a evolução, a gente consegue observar uma maior justiça nas leis internacionais. Então, se a gente for pensar lá nos bárbaros, não tinham os direitos humanos. Tudo bem que ainda tem muita injustiça, tem muita coisa a melhorar, mas nós estamos caminhando. E aí eu fecho com a questão que nós estamos longe da perfeição, mas nós já caminhamos bastante. Então, o texto foi assim, muito, muito ligado ao que nós estamos vivendo e, assim, de muita reflexão, né, Cristina? Com certeza, Pri. E nessa coisa que eu sempre defendo da sincronicidade, né? Quando você começa com o Pastorino, eu separei até aqui a frase: desperte para as verdades superiores. Eu acho que essa frase aqui vai resumir muito, vai trazer em seu bojo bem o princípio dessa leitura de hoje, porque essa passagem de Mateus vai fazer uma grande referência ao Apocalipse de João, né? Mas aí, como a gente sabe que tem toda essa coisa da simbologia, da metáfora, que realmente a verdade era escondida embaixo de várias camadas, isso tudo. Mas antes de falar, eu quero fazer o adendo aqui, né? Que, como eu expliquei antes da gente começar a gravação, eu não achei de maneira extraordinária, depois de procurar 3 vezes em cada um dos volumes, eu não achei em Pastorino essa passagem. Ele pula direto, acho que do 15 ele vai para 40 e tanto, tem toda essa parte assim, de predição, de fim, quer dizer, de ligação ao Apocalipse, que ele não faz menção, ou então não era para eu achar mesmo, porque você procurou 3 vezes em 8 volumes, durante 2 dias e não acha, porque não era para eu achar.
Então, pelo pouco que eu tenho aprendido até agora com ele, também com o pastorino, com esse estudo, eu vou fazer a ousadia de dar a minha interpretação sobre tudo isso. Porque eu concordo, você está falando, isso daí é muito próximo, é uma referência ao Apocalipse, mas a questão é a interpretação do Apocalipse. A gente entende que não é literal. O mundo, como a gente disse, é Cristo, é o governador da Terra desde o início da formação do planeta. Não há porquê, de repente, vamos destruir o planeta do nada. É claro que um dia esse planeta, materialmente, ele vai ser destruído até porque o Sol, que é a estrela, um dia vai se apagar, não vai se escurecer, ele vai se apagar, mas isso é uma coisa de bilhões de anos. Aqui, bom, então vamos lá. Então, aqui, eu acho que se refere um pouco a essa passagem de um ciclo, esse fim de um ciclo. Então, quando ele começa aqui, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Mas eu vou primeiro falar isso aqui, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Voltamos àquela coisa que não são dias, tudo aqui na Bíblia é muito metafórico, e a gente pensa sempre em termos de eternidade. Então, quando eu penso aqui em tribulação daqueles dias, eu posso até pensar em todo o período que esse planeta foi um planeta primitivo e de provas e expiações, porque expiações e provas entram aqui nessas tribulações. Então, eu posso entender que logo depois dessas eras, dessas fases do planeta, como primitivo de prova e expiação, ele coloca aqui: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu se abalarão. O que, quando a gente pensa em sol escurecer, a lua não dá luz, a estrela, poder do céu se abalarão? A gente pensa numa revogação das leis naturais. Isso seria uma revogação total das leis naturais, que envolveria não só o planeta, mas o sistema solar e tudo mais. Então, fisicamente pensar nisso, materialmente pensar nisso, é absurdo. É totalmente absurdo. Mas quando a gente vai para a metáfora, aí sim, eu posso pensar que depois desse período nosso de prova e expiação, esse período de tribulação, todas as leis que regem o mundo material vão ser revogadas. Porque esse período de transição são as leis do mundo material, desse mundo material, que é como você falou, ele ainda é baseado, tudo que... Até uma coisa que se diz muito fácil. Qual é a mola do mundo, Pri? O que a gente diz que é a mola do mundo? O dinheiro. A gente diz que a mola desse mundo é o dinheiro. Ou seja, a materialidade, aquilo que a gente vem estudando há muito tempo, de materialidade em oposição à espiritualidade, quando não deve ser, porque a materialidade deve ser submetida a ela, essa coisa, a supremacia dessa materialidade, as leis desse mundo que regem essa predominância da materialidade, tudo isso será revogado. É isso que será abalado. Não é o sol físico, mas todo escurecer esse sol metafórico. Porque o que é o sol desse mundo? O que ilumina, o que move? O que é esse universo desse mundo material que a gente vive? É isso. É a troca financeira, essa busca de bens materiais. Por exemplo, a gente está vivendo uma crise internacional muito intensa, de um lado a Rússia, a Ucrânia, e o Ocidente, o que está fazendo? São sanções o quê? Materiais. Eu vou dar sanção aos bancos, eu vou segurar fortunas. Então, são esses sóis. Esse sol que é o que ilumina, que move, que faz. Nesse mundo material é isso, é coisa econômica, é coisa política. E aí, nesse sentido, eu acho que o que vai ser abalado, como ele diz aqui, os poderes dos céus serão abalados. Não são os poderes desse céu que a gente pensa espiritual, todas as potentades. Não, esse céu restrito, esse céu que é da materialidade, essa coisa de se ter como coisa principal, como poder principal, o poder econômico. Porque
o mundo que a gente vive, ele é regido pelo poder econômico. É o poder econômico que está regindo, por exemplo, essa crise que a gente está vivendo da pandemia. É o poder econômico que está fazendo com que alguns países tenham mais acesso à vacinação e até joguem fora, enquanto aqueles que não têm nem recebem o suficiente. Então, é esse sol que vai se escurecer, é essa lua que não dará mais brilho, e é esse céu que terá seu poder todo abalado. Mas, seguindo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. Eu acho que isso aqui já cabe o momento, sim, que a gente vive. Mas esse momento que a gente vive para alguns. Porque eu acho que quem vai lamentar e tudo mais ainda nem percebeu esse poder glorioso de Jesus, ainda não recebeu, como algumas religiões dizem, como é que é? Você não encontrou Jesus ainda. Eu acho que isso aqui é aquele momento de percepção, de transição, em que o espírito cai em si e percebe, gente, eu vim até aqui, como a gente falou outro dia, eu vim até aqui vivendo só na materialidade. Eu passei esse tempo todo da minha existência espiritual, que pode ser milenar, sem perceber que eu em mim essa centelha divina, sem perceber em mim que eu tenho a chama crística. Ou seja, até agora eu não percebi nada. E eu acho que esse vai ser o momento em que todos vão ter essa revelação em si, que não vai ser uma revelação que vai acontecer no momento para todo mundo. Não, eu acho que ela vai acontecer aos poucos em cada um. E esse é o momento aqui em que o Cristo vem cheio de glória dos céus. Mas esse céu é o céu da nossa consciência superior, que percebe que nós temos entre nós a chama crística e tem essa revelação. Quer dizer, é uma coisa interna de cada um de nós. E depois aí ele vai para... E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, e de uma e de outra extremidade dos céus. Aqui eu acho que ele já está se referindo a essa transformação, essa coisa aqui, os escolhidos que não são os escolhidos deles, os escolhidos são auto-escolhidos, é aquele que percebeu a sua chama crística, escolhe viver para essa chama crística. Então, é uma escolha pessoal de cada um ser escolhido, se colocar nessa posição de quem escolhe a espiritualidade ao predomínio da materialidade. E aí, assim, esse momento que até a gente vê no Apocalipse, a separação do joio e do trigo, não é um momento único para todo mundo. É um momento também individual. Porque como a gente acredita, eu acho que você acredita, eu também acredito, que a gente está nesse momento de transição, que é o momento da última chance de todos nós para fazermos essa escolha, eu sou escolhido ou eu sou sistema ou antissistema? Eu sou escolhido ou eu sou aquele que ainda anda em trevas? Aí essa separação, esses enviados, seus anjos enviados, que, gente, ao contrário, que eu também acho isso de uma arrogância humana incrível, de achar que Cristo pessoalmente vai vir. A figura, a individualidade daquele que foi Jesus, a figura crística, individualidade, pessoalmente dizer, você vem para cá, você aquilo, não. A gente tem essa chama crística em nós que vai nos levar vibratoriamente para a gente. É questão de física pura. Como é que está a minha chama crística? Eu já coloquei ela para brilhar, eu já alimento ela para que ela tenha uma vibração espiritual que me permita permanecer nessa terra regenerada? Ou essa chama crística ainda está tão sufocada pelas minhas atitudes inferiores, meus pensamentos inferiores, que a vibração espiritual dela vai me fazer com que eu seja expulsa desse planeta que já alcançou uma vibração maior e se mandada a outros rincões de evolução pelo universo. Então, eu acho que aqui, isso tudo é minha interpretação pelo pouco que eu aprendi já estudando pastoreio. Isso aqui fala, sim, de uma grande revolução, de uma grande mudança, mas que exteriormente, materialmente, esse planeta já vem exercendo há muito tempo e lentamente, mas que isso aqui também
vem se dando há bastante tempo dentro de nós. E agora é o momento em que isso vai se cumprir. É sim um apocalipse, mas não aquela coisa psicodélica, assim, hollywoodiana, de fogos de artifício. Não, é essa coisa interior. É minha chama crística que determina o meu destino. Minha chama crística que vai me dizer se é paraíso ou inferno. Isso também paraíso e inferno, entre aspas. Paraíso, o planeta Terra que vai ser de regeneração, onde o bem predomina, porque em mim predomina o bem. Não quer dizer que o mal em mim acabou, mas em mim também já predomina a vontade do bem. Ou se eu ainda sou aquele ser totalmente materializado, que ainda busca apenas o prazer, a satisfação das minhas necessidades e meus desejos materiais, e aí não vai... a minha vibração não cabe mais, não se casa mais com esse planeta. Esse é o meu entendimento. O que você acha, Pri? Conforme você foi falando, eu fui anotando aqui umas que você foi falando, né? E vamos na ordem, né? Você começou falando sobre a questão de despertar as verdades superiores, né? Da importância que isso tem nas nossas vidas, que é ver a questão espiritual e não estar ligado à matéria, que é o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro. Quando você falou dos dias, eu me lembrei da questão da criação, né? Quando se fala na criação lá do planeta, dias, mas a gente sabe que esses dias são uma infinidade de dias, né? Milhões, milhares, né? Nem sei mais quanto, mas bilhões, né? Está na ordem dos bilhões. Então, é tudo muito sutil para poder fazer as explicações. E a gente, conforme vai descortinando, vai evoluindo, a gente vai aprimorando esse entendimento. Quando você falou no período, você foi comentando, né, dessa questão no versículo que fala do período nebuloso, eu me lembrei, você foi dando um outro aspecto, mas eu lembrei da questão da tempestade. Aquele dia, né, que tem aquela tempestade, que tem raios, tem trovões, tem aquilo tudo, aquela chuva, aquela ventania, e depois o céu fica tão bonito, fica tudo tão límpido, o ar fica melhor, tem a renovação. Ele tem mais, Pri. Agora que você falou em tempestade, eu me lembrei também da passagem no barco, em que Jesus dorme no barco e vê a tempestade, e eles se apavoram. Aí Jesus acorda e meio que dá uma bronca. Cadê a fé de vocês, né? Bem isso, né? Quando a gente se afasta, de novo, quando a gente se afasta da nossa chama crística, a gente não tem fé nela, não se liga a ela, a tempestade se forma. Desculpa a interrupção, por favor. Não tem problema não, eu não tinha lembrado disso, mas aí conforme você foi anotando, eu fui colocando os tópicos aqui para lembrar. Você falou também, né, conforme você foi fazendo essa relação, a questão da materialidade, né, nós estamos ainda muito ligados à matéria. Essa materialidade, a gente pode entender que isso vai ser substituído pela fraternidade, né? Então, a questão material vai ser, né, nós ainda estamos trabalhando muito na matéria, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo essa questão fraternal. Quando você comentou aí sobre a questão do despertar espiritual, a gente sabe que fomos criados simples e ignorantes e que todos chegaremos à perfeição, que não é uma perfeição absoluta, é relativa, né? Porque perfeito só é Deus, né? Só Deus o é. Isso está de acordo com a evolução espiritual, né? Você pode ter seus amigos, você pode ter seus familiares, mas cada um tem a sua evolução. Eu sei que um vai ajudando ao outro, mas a caminhada é única, né? Cada um tem a sua trajetória. Eu sei que a gente pensar na corrida, estou imaginando aqui, a pessoa numa corrida, tem lá aquelas pessoas que vão auxiliando, em cada ponto tem um que dá água, né? E ali ele vai jogando a água, vai auxiliando, mas a pessoa está correndo sozinha, né? E cada um está na sua. Quando fecha essa questão do versículo, a gente pode pensar que é um mundo de regeneração, né? Nós temos toda a trajetória, né? Foi planeta primitivo, aí a gente lembra lá quando estuda história, os primitivos, né? Como é que era a vida naquela época, né? Até chegar na regeneração que nós não chegamos. Nós estamos nas provas e expiações, evoluindo, mas já evoluiu muito, né? Imaginar lá o período das cavernas e imaginar o que nós temos hoje, o avanço é muito grande, né? A gente for pensar, não vou nem falar do período das cavernas, pensar lá na época de Jesus, né? Que os romanos colocavam lá, a diversão era ver o outro morrendo,
Eu sei que ainda acontece muita coisa ruim. Não, Pri, aí agora eu vou ter te pedir licença para te interromper, para fazer um adendo. Porque aí a gente volta, eu volto, quando você fala isso, mentalmente para a questão que o Dudu traz, que o Brasil é o CTI moral. E a gente também, pelo menos eu li algumas coisas, que nesse período de transição que a gente vive, até muitos espíritos que estavam há séculos ainda na espiritualidade, que se recusavam a reencarnar e tudo mais, teriam essa oportunidade de voltar para ter essa chance de, né, ver se emendava ou não. E esses, digamos, espíritos bárbaros, entre aspas, por serem ignorantes do bem, logicamente reencarnariam onde? No Brasil, que você tem moral. Nem cabem em lugares mais civilizados. E essa coisa que você está falando de lá, que a gente vinha como prazer de ver pessoas morrendo, de certa forma, às vezes a gente acompanha crimes e atitudes que reconhece essas atitudes aqui. E hoje mesmo, em bem menor escala, tá, Pri? Bem menor escala mesmo, sem nem comparar. Mas hoje eu estava, como hoje é minha folga, eu estou em casa, eu estava ouvindo os noticiários matutinos, que aqui, você está aí na Alemanha à tarde, mas aqui no Brasil é amanhã, de manhã. E eu estava pensando, gente, será que a gente não cansa de tanto crime, de tanto, sabe, de tanta coisinha, de enganar os outros, de tudo mais, aquela coisa? E essa coisa da barbaridade, crimes bárbaros, como é que alguém... Às vezes parece que realmente a pessoa... aquele rapaz que foi espancado, como é que alguém dá pauladas e outra pessoa ainda diz que não teve intenção de matar? Isso não existe. Eu não posso sequer pensar em dar uma paulada em quem quer que seja. Então, a gente dá para reconhecer aquilo que a gente leu, espíritos que estavam presos desde essa época em que era comum ver os outros morrer e que tiveram a chance de retornar, infelizmente, em locais como o Brasil. Porque, energeticamente, eles não se casariam em países mais civilizados, que, infelizmente, a gente não alcançou ainda um patamar civilizatório, até pela qualidade espiritual de quem está encarnado no Brasil. É meio duro falar isso, né, Pri? Mas eu estou vendo aquela coisa que você tem moral e que a gente vê noticiário e vê todo dia o quanto de inferioridade ainda tem no nosso país. Perdão, agora pode continuar. Não, não tem problema não. Mas quando eu fiz essa relação, a minha, assim, o que você falou está corretíssimo, né? Mas quando a gente pensa esses casos bárbaros, a gente não pensa na sua totalidade, são em pontos, né? Vira e mexe tem uns massacres nos Estados Unidos que aparecem. Mas não é a né? prática total da... Não acontece o tempo inteiro, mas são em pontos ou períodos específicos, vamos dizer assim, né? Não é o total, são fragmentos, vamos dizer assim. Foi nisso que eu pensei. E a questão eu falei da regeneração, né? E quando você falou da consciência e a lei de afinidade, porque Deus não julga, a nossa consciência que pesa, e aí você, por conta disso, né, você consegue ou fazer a sua modificação, ou ficar ali sofrendo, remoendo aquilo ali por conta da consciência, já que Deus, né, a nossa chama crística, Deus está dentro de cada um de nós, é lá a sementinha que ainda vai crescer. E a questão da afinidade, né? Não tem como a gente não pensar na afinidade, né? Nos unimos de acordo com a questão da afinidade, o nosso padrão vibratório, e um vai atraindo o outro, tem tudo a ver com a física que você veio falando. E quando você falou na questão do paraíso e inferno, conforme essa questão da evolução, até o Papa Francisco, né? Já disse que não tem um local específico, né? A pessoa não está no céu acima da gente, o outro está lá no inferno, tem que estar dentro da terra. Não é um local físico assim específico, é uma outra dimensão que a gente ainda não sabe explicar. E todo esse estudo, toda essa evolução vem mostrando para a gente que as coisas acontecem gradativamente. E assim, eu fiquei tão grata ao fazer o estudo, Cristina. Agradeci tanto a Deus por conhecer a doutrina espírita, não que eu saiba muito, eu estou começando, mas ter assim essa pequena oportunidade de começar,
vamos dizer, rastejar, né? Porque Chico Xavier dizia que ele era melhor evoluir rastejando, né? Que era assim que ele estava. Se ele estava rastejando, imagine eu. Então, vamos lá. Assim, cada vez eu fico mais maravilhada. Eu falei, gente, Deus é muito bom. Aí até falei, ai, Senhor, me perdoe, porque muitas vezes eu sou aquela criança birrenta e pirracenta. Mas não me abandone. Mas eu sei que ele não abandona, né? Foi uma brincadeira. Eu sei que tudo está relacionado à afinidade. Deus está junto de nós o tempo inteiro, né? Jesus, os bons espíritos, só que a gente às vezes não está na vibração de sentir esse acolhimento. E eu acho que esse estudo vai nos fazendo melhorar o nosso entendimento, né? E só a partir da parte intelectual que a gente consegue melhorar a questão moral, né, Cristina? Não tem jeito. Mas assim, eu fiquei numa felicidade que não tem tamanho. Eu falei, muito bom. Falei, meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade e que eu possa aproveitar, né? Não só estudar, mas praticar todo o ensinamento. Isso que você está falando, realmente, eu também agradeço muito, porque sabe quando você tem aquela impressão de que, poxa, eu acho que a primeira encarnação em que eu não coleciono erros, em que eu começo a tentar os meus acertos, é tipo assim, acho que é a primeira encarnação em que eu tento priorizar a espiritualidade em tudo e não a satisfação dos desejos materiais. Porque eu acho que o grande problema é esse. O grande problema não, a grande transição é essa, no nosso nível evolutivo. Você virar essa chave da materialidade para o desejo da espiritualidade. E eu acho que é isso, o planeta está nessa transição agora, o planeta está virando essa chave. E é aquilo que você falou, Deus não julga. Tá? Em nós, nossa chama crística, nossa consciência, está a nossa destinação, nas nossas escolhas, no nosso pensamento, no nosso sentimento, é que vão nos levar aonde nos cabe, aos nossos lugares de justiça própria para nós mesmos. É ali que nos cabe, ali é a nossa afinidade. Nós vamos nos juntar aos nossos. E quando a gente diz aos nossos, não é só de sentimento, mas de atitude, de pensamento, aos nossos energéticos, vibracionais. A nossa ciência está evoluindo para caramba, surgindo física quântica e outras coisas mais. Há de chegar um dia em que vai se entender essa coisa da afinidade vibracional, essa afinidade que não é puramente espiritual, porque a gente sabe que o perispírito tem uma matéria ali, só que ela é muito quintessenciada, que a gente não percebe materialmente ainda, mas que é um tipo de matéria. Então, vai chegar um dia em que a nossa física vai poder medir isso e já até de antemão perceber. Tipo assim, tu vai no consultório espiritual, alguém vai lá chegar a te medir e dizer, olha, tua vibração não está lá essas coisas, é melhor você mudar de atitude, ver aí, faz o exame consciencial, não vai sair, consciencial seu, ver o que você está fazendo aí para você mudar essa tua vibração, porque a tua vibração não está indo bem por aqui. Uma medida, acho que vai ter como, porque a gente emana isso, né? A gente está o tempo inteiro emanando essas nossas vibrações que podem ser ou boas ou ruins. Tanto que tem essa coisa, que tem pessoas que ao nos aproximarmos a gente se sente bem, como tem pessoas que ao nos aproximarmos nós nos sentimos mal, porque é uma coisa vibracional. Você falou, Deus não julga. Não. A gente, a nossa consciência, é que acaba... Não é... Eu nem sei se a palavra é julgar, tá? Não é julgar, até porque para julgar você já tem que ter um nível de consciência. E tem muitos que nem tem, nem esse. É tipo assim, eu estou fazendo errado, mas para mim esse errado é certo, então não é errado. Esse é o meu certo. É simplesmente a coisa da vibração. Só isso. Afinidade vibracional. Alguns terão essa afinidade vibracional com o que se convencionou chamar de inferno, mas que a gente tem outra leitura sobre isso, e outros terão com esse planeta de regeneração, onde o bem predomina. E eu acho até, que apesar de não ter achado no Pastorino, acho que deu para desenrolar bem, que eu acho que é por aí mesmo, né? É claro que provavelmente eu teria uma outra revelação, uma sacada que não nos cabe, porque ele estava em outro patamar,
Mas acho que basicamente é isso, essa coisa do momento que nós vivemos, né, de transição, e são as escolhas pessoais de cada um que vão fazer essa revelação crística, que não é externa, mas é interna. Né? É isso mesmo, Cristina. E aí o estudo foi assim, como todos os outros, né? Maravilhosos. Sim, sim. E só para fazer mais um adendo que você comentou também do nosso momento de pandemia, de ameaça de guerra e tudo mais, isso tudo vem contra disso, de escolhas pessoais. Escolhas pessoais de cada um. De que lado eu estou? Eu estou do lado coletivo, da paz, ou eu estou do lado individual? Simples assim, são escolhas pessoais de cada um, de acordo com as suas verdades, né? De acordo com o seu nível evolucional, e depois as consequências de tudo isso também será de cada um. Então, Melinda, se não tiver nada mais, você pode encerrar. Posso fechar? Posso, não tem problema não. Será dado a cada um segundo as suas obras, né? Jesus disse. Então, a gente tem que prestar atenção para não fazer, né? Tá estudando e na hora de praticar, porque a parte prática é mais difícil, a teórica é difícil também, mas a prática é infinitamente mais difícil do que a teórica, né? Que a gente possa usar essa questão da nossa vibração a nosso favor, né? A gente fala sempre, o conhecimento, o intelecto. Agora, a ação é quando penetra no coração, e a gente já sabe que essa distância aqui é enorme. É verdade. Ô, Cris, vai fazer a escolha do evangelho primeiro ou vai fazer a oração? Não, eu prefiro que você faça oração, porque a gente... Tá, depois se não der tempo de... tá, ele só coloca lá. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, agradecer essa oportunidade benfazeja. E nesse momento, Senhor, te pedir pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão em situação de rua, o povo de Petrópolis, Senhor, que eles possam ser acolhidos por Ti. Os nossos irmãos que estão em briga, a questão da Ucrânia com a Rússia, que os líderes, Senhor, de cada país, que cada governante possa pôr a mão na consciência, Senhor, e lembrar que eles vieram em prol de toda uma comunidade, que ele possa deixar o seu orgulho, o seu egoísmo de lado e cuidar de cada um, pois só a partir do coletivo que poderemos evoluir, que poderemos nos dar as mãos, e isso é um caminho que acontecerá sem dúvida. Então, Senhor Deus, abençoe os grandes líderes mundiais, que possam auxiliar aqueles que estão numa situação com mais dificuldade, que eles possam se lembrar, Jesus, que o Senhor nos disse que o forte deve amparar o fraco, mas não é ajudar só no momento de calamidade, só no momento difícil. Tem que ajudar o tempo inteiro, Senhor, mas estamos caminhando. Então, que cada um dos nossos irmãos possa ser abençoados, que cada líder religioso, Senhor, possa levar a Tua palavra para os irmãos, não só a palavra teórica, mas o exemplo que vai nos fazer sermos melhores. Então, agradecemos por essa oportunidade, Senhor, e te pedimos a permissão para finalizarmos mais um estudo abençoado, pedindo que o Senhor fique conosco, mas lembrando que nós temos que estar atentos. O Senhor nos disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Então, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pri. Acho que vai dar tempo tranquilo da gente fazer a escolha do Evangelho dessa semana, tá? Uhum. Permitir que eu faça, a Bíblia está aqui na minha mão. Tá.
Então, aberta a Êxodo. Vai ser Lucas 23, 66 a 71. Jesus perante o Sinédrio. Ok? Então, para te agradecer pela participação aqui, agradecer também a espiritualidade pelo excelente estudo da gente. Aí vou parar a nossa gravação aqui, mas não desligar, porque ainda quero conversar contigo, tá? Então, deixa eu estopar a nossa gravação.